apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a honra e a glória para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja exaltado, seja glorificado, seja honrado e reverenciado. Nós que somos o templo do Espírito Santo, novas criaturas, anjos eleitos, estamos aqui congregados em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Ah, Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Que essa nova série de mensagens seja para a Tua glória e para a plena e perfeita edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo que está no Brasil e em toda a terra, a saber, as ovelhas, os eleitos, os escolhidos, os que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo, os que foram comprados por bom preço, os que foram reconciliados com Deus em Cristo. Ah, Senhor, para a sua glória, que a sua palavra não volte para o Senhor vazia, que essa nova série de mensagens seja para edificação da tua igreja, para edificação dos teus filhos, para edificação das ovelhas, para a plena edificação do corpo de Cristo. Isso para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Senhor, para a tua glória, receba a honra, a glória e o louvor, ontem, hoje e para todo sempre. Amém, amém. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus. É verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor, sustentando-me em suas mãos, dirigindo os meus passos, exercendo influência sobre mim, sobre o ministério dos anjos. É verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor, sustentando-me em suas mãos, dirigindo os meus passos, exercendo influência sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Dou ordem aos meus anjos sobre mim, que me guardem, me protejam todo dia.
Ministrando não tropeçarei, me guardando eu não temerei, protegendo-me em ti confiarei. Salmo 91. Dou ordem aos meus anjos sobre mim, que me guardem, me protejam todo dia. Ministrando não tropeçarei, me guardando eu não temerei, protegendo-me em Deus confiarei. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Os anjos ministram enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada plenamente aos teus filhos, às tuas ovelhas, à tua igreja, e isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Quem pode falar amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Abba, Pai. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Cantei um cântico aqui que fala sobre os anjos, sobre o ministério dos anjos. Hoje eu quero começar uma nova série de mensagens profética e apostólica, uma série de mensagens que tem por tema o ministério dos anjos. De propósito, eu cantei esse louvor porque fala sobre o ministério dos anjos. É verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor. Então hoje, dia 4 de outubro de 2017, eu quero começar essa série de mensagens que tem por tema o ministério dos anjos. Entre em nosso site www.graçaeapostolado.com, sem o C cedilha, gracaeapostolado.com, e entre no link o Ministério dos Anjos. Você vai ouvir, vai assistir a parte 1, parte 2, parte 3, você vai poder acompanhar sobre esse seminário, esse estudo profético e apostólico sobre a cobertura angelical, o ministério angelical, sobre esse ministério de anjos que foi estabelecido por Deus. Isso desde antes da fundação do mundo. Talvez você não sabe, talvez você não conhece, talvez você não entende, talvez você não compreende. Mas Paulo disse em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, nessa série de mensagens, você vai saber, vai aprender, vai entender e compreender mais sobre o ministério angelical, a cobertura angelical, o serviço angelical. Anjos, existem anjos, a Bíblia fala que existem anjos. E como a Bíblia fala que existem anjos, então, como um pregador da Bíblia, da palavra de Deus, eu vou mostrar, ler e ensinar na Bíblia tudo sobre os anjos de Deus. Tudo entre aspas, né? Porque não vai dar tempo de eu ir de Gênesis até Apocalipse, mostrando em todas as páginas, em todos os versículos, todos os assuntos que falam sobre anjos. Não vai dar para falar tudo, senão vai demorar muito, né? Mas eu vou te mostrar
a moral da história sobre os anjos, sobre o ministério angelical. Eu vou falar sobre hierarquia angelical. Eu vou falar sobre principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Então eu vou mostrar aqui na Bíblia, não tudo hoje, não tudo de uma só vez. Hoje é a primeira parte. Eu estou começando agora, na primeira parte, a falar sobre o ministério dos anjos. E para começar essa pregação, essa ministração, eu começo com uma pergunta. E é bom que você escreva aí, você que me assiste no Facebook, você que me assiste no YouTube, você que me assiste e me ouve agora pelo WhatsApp, ou você que me assiste direto do nosso site graçaapostolado.com. É bom que você vai anotando. A primeira pergunta: quem são os anjos? Escreva aí no seu caderno, tá? Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno, uma folha, faça esse seminário conosco, esse seminário em graça, onde eu estarei falando em algumas partes, o âmago, os assuntos mais principais sobre os anjos, sobre o ministério dos anjos, sobre o serviço angelical. Vamos falar muito aqui sobre anjo e vou te dar vários textos, vamos ler juntos, para que você veja na sua Bíblia e aprenda e compreenda que existem anjos. Mesmo que você nunca viu, existem anjos. Mesmo que você não sabia, existem anjos. Mesmo que você nunca percebeu, e a maioria percebe, só não sabe explicar ou não sabe entender, mas percebe que há uma interferência, por vezes, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa não sabe o que é anjos, mas nesse estudo você vai saber, você vai discernir e vai lembrar: nossa, então aquela vez foi uma ministração angelical. Você vai perceber essas coisas, você vai perceber que foi intervenção de anjos, muitas vezes na sua vida. Muitas vezes você nem sabia que era anjos, nem entendia ou nem percebeu que era anjos, mas esse estudo tem por propósito também te fazer discernir essas coisas, tá? Primeira pergunta na parte 1, quem são os anjos? A resposta se encontra em Hebreus capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí. Quero te lembrar que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de anjos. Vou te dar alguns exemplos, não todos, porque não vai dar tempo, senão vai demorar muito. Mas, e nem precisa também, o objetivo é te mostrar que a Bíblia fala de anjos, né? Mas eu vou te mostrar na Bíblia que os anjos falaram com pessoas, os anjos ministraram em pessoas, pessoas falaram com anjos. Então vou te mostrar na Bíblia, não tudo hoje, mas você vai ver nesse estudo, nesse seminário, hoje é a primeira parte, você vai ver muitos textos da Bíblia, onde fala de anjos, se refere aos anjos. Então você vai entender melhor e vai aprender mais sobre a classe, a ministração, o ministério, o serviço angelical. Hebreus capítulo 1 responde: quem são os anjos? Vamos ler Hebreus 1, Hebreus capítulo 1, vamos ler aqui no versículo 13 e 14. Hebreus 1, 13. Ora, a qual dos anjos, então aqui já está falando de anjos, tá? Hebreus 1, 13. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Algumas versões diz: até que coloque os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então, por que eu estou lendo o versículo 13 antes? Eu quero o verso 14, mas por que eu estou lendo o 13? Porque o verso 14 subentende que está falando sobre os anjos. Então a pergunta é essa: quem são os anjos? Como o verso 13 diz os anjos, o verso 14 diz, Hebreus 1,14, não são todos eles, Hebreus 1,14, não são todos eles, eles quem? Verso 13, os anjos. Verso 14, não são todos eles espíritos ministradores? Então aqui já responde a pergunta. Primeira pergunta: quem são os anjos? Hebreus 1,14 diz claramente, sem tese teológica, sem achômetro, sem falar o que eu penso, sem falar o que eu acho, a Bíblia, a palavra de Deus diz
que os anjos são espíritos ministradores, ou, em outras palavras, espíritos que ministram. Ministram, vem de ministério, vem de ministrar, vem de trabalhar. Então, quem são os anjos? Espíritos que trabalham, espíritos que ministram, espíritos ministradores. Vamos ver aqui, eu estou com a versão ampliada, Bíblia Viva. Então vamos ver aqui o que a Bíblia Viva diz sobre quem são os anjos. Hebreus 1, 14, numa outra versão. Eu estou aqui com duas Bíblias, tá? Estou usando a minha Bíblia de costume, a Bíblia Vida, editora Vida, edição contemporânea. Essa é a Bíblia que eu adotei, há mais de 20 anos que eu uso essa versão, edição contemporânea, Bíblia Vida, da editora Vida. E aqui do meu lado a Bíblia Viva, editora Mundo Cristão, versão ampliada. Hebreus 1,14 nessa versão diz assim: pois os anjos são apenas espíritos mensageiros. Por isso que eu tenho quase 50 Bíblias já, para ver como que as versões são diferentes, traduções e versões. Na edição contemporânea, Hebreus 1,14 diz: os anjos são espíritos ministradores. Na Bíblia Viva diz: os anjos são espíritos mensageiros. Vamos ler as duas Bíblias simultaneamente. Hebreus 1,14, na nossa Bíblia que nós usamos aqui: não são todos eles espíritos ministradores enviados. Aqui já é outro assunto. Aqui já é outro assunto. Já responde outra pergunta. A primeira pergunta: quem são os anjos? Digam todos: espíritos ministradores. Digo, os anjos são espíritos ministradores. Amém? Está claro ou não está claro? Respondeu quem são os anjos? Diga, espíritos ministradores. Aí outra pergunta: mas ministradores, eles ministram o que eles ministram? Espíritos ministradores, o que eles fazem? Né? Os anjos são espíritos ministradores, mas eles ministram o quê? Aí continua o texto, Hebreus 1,14, enviados para servir. Olha que maravilha! Então já descobrimos duas coisas sobre os anjos. O tema dessa série, o tema dessa mensagem: o ministério dos anjos. Subtítulo dessa primeira parte: quem são os anjos? A Bíblia fala dos anjos. A Bíblia fala de anjos. De Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres de Deus tiveram experiências com anjos. Vou mostrar ao longo da ministração, ao longo da mensagem, eu vou mostrar vários textos de homens e mulheres tendo experiências com anjos, né? A primeira pergunta: quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores. Mas eles ministram o quê? A resposta, Hebreus 1,14: enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então a Bíblia aqui ela é muito clara. O apóstolo Paulo, que escreveu Hebreus, ele foi muito claro, o mais claro possível ele foi. Em nenhum lugar da Bíblia diz assim, dessa forma. Em toda a Bíblia fala de anjos, mas em Hebreus 1,14 é o único lugar da Bíblia, de toda a Bíblia, onde o apóstolo Paulo foi mais claro possível em dizer quem são os anjos. A Bíblia fala de anjos. Anjo apareceu a Daniel, apareceu a Moisés, apareceu a Ezequiel, apareceu a José, marido de Maria, mãe de Jesus. Os anjos apareceu a Abraão. Os anjos apareceu aos homens de Deus todos na Bíblia: Gideão, Sansão, a Pedro, Tiago, Paulo, a Jesus. Então os anjos estão em toda a Bíblia. Só que nenhum lugar da Bíblia falava quem são os anjos. Está me entendendo? Falava sobre os anjos. Os anjos fez isso, fez aquilo. Apareceu a José, apareceu a Mateus, apareceu a Jesus, apareceu o apóstolo Paulo, apareceu Ezequiel, apareceu aos profetas, aos homens de Deus, mulheres de Deus. Então, a Bíblia falava dos anjos, mas não falava quem eram eles. Está claro? Agora, em graça, o apóstolo Paulo veio explicar para nós quem são os anjos. E vale lembrar também
que esse assunto, o ministério dos anjos, é um dos fundamentos da graça. Ou seja, uma igreja em graça, um ministério em graça, tem como fundamento ministração angelical, o ministério dos anjos. Não existe uma igreja em graça que não crê no ministério dos anjos. Não existe um ministério em graça que não crê no ministério dos anjos. Não tem como, é impossível. É a mesma coisa que uma igreja em graça não crê que a salvação é pela graça. Vai ser como então? Então, o ministério dos anjos é um dos fundamentos da graça e do apostolado. Tanto é verdade, e tinha que ser mesmo, porque Paulo, que escreveu as 14 cartas contendo a sã doutrina, Paulo viu em toda a Escritura ministração angelical, com Moisés, com Josué, com Abraão, com Daniel, com Ezequiel, com Isaías, com Jeremias, com Sansão, Paulo viu em toda a Escritura que os anjos ministravam. Então, ele escreveu, os anjos, Hebreus 1,14, são espíritos ministradores. Mas eu vou ler o texto agora com a entonação gramatical que tem aqui em Hebreus 1,14. Até agora eu não fiz a entonação gramatical. Por quê? Porque eu estou te explicando quem são os anjos. Mas Hebreus 1,14 é uma pergunta. Para vocês que já sabem quem são os anjos, eu estou explicando com entonação exclamativa, ponto de exclamação, ou 3 pontinhos, seria reticências. Mas para quem não sabe ainda, que é o caso de Hebreus 1,14, é uma pergunta. Hebreus 1,14 ficaria assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta que Paulo está falando. Então, qual seria a resposta? São. Está claro? Paulo perguntou, não são todos eles? Digam, são. São o quê? Diga, espíritos ministradores. Diga, os anjos são espíritos ministradores. Está claro ou não está claro? Os anjos são espíritos que ministram. Espíritos ministradores, quer dizer, espíritos que ministram a favor dos que hão de herdar salvação. Uma vez uma mulher me perguntou assim, apóstolo, mas nós já não somos salvos pela graça? Efésios 2,8? Falei sim. Ué, então por que Hebreus 1,14 diz que vamos herdar a salvação? Ela me perguntou. Como é que você responderia isso aí? Vocês aí. O que você ia falar para essa mulher? Ela falou assim, apóstolo, mas nós já não somos salvos pela graça? Pela graça somos salvos. Efésios 2,8. Como que Hebreus 1,14 diz que os que hão de herdar a salvação? Como que vai herdar se nós já não somos salvos? Eu falei sim. Falei, então como é que se entende Hebreus 1,14? Falei, abençoada, nós somos salvos, Efésios 2,8. Mas vamos herdar a salvação ou no arrebatamento ou quando morrer. Nós já temos ela. Pela graça sois, pela graça tendes a salvação. Só que a salvação é a vida eterna. Lembra de João 10,28? Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. Então, nós temos a vida eterna, mas não gozamos dela ainda. Por quê? Porque estamos numa vida carnal e terrena. A vida eterna só começa quando terminar a vida carnal e terrena. Quem entendeu? Quando o crente morre, aí ele entra na vida eterna. Essa vida que nós temos é eterna? Não, meu pai morreu com 66 anos. Então não é eterna, né? Meu pai morreu com 66. Quantas pessoas você já não conhece que já morreram? Com 50, com 80, com... Então, essa vida carnal é temporária, passageira. Por isso que Paulo disse, hão de herdar a salvação. Hão de herdar quer dizer receber. Herdar quando? Quando você morrer, você vai herdar a vida eterna. Receber, herdar quer dizer receber. Quando você morrer, você vai receber a vida eterna. Agora você tem pela fé a vida eterna. Mas ela só vai entrar em ação quando você morrer. Quando terminar a vida passageira. A vida eterna começa quando termina a vida passageira. Está claro ou não está claro? Então, por isso que Paulo disse, hão de herdar a salvação. Por que ele falou hão de herdar? Querendo dizer, depois que morrer, recebe a vida eterna. Pela graça somos salvos. Temos a salvação. Mas você só vai herdar ela depois que você morrer. Ficou claro? Você só vai... Essa salvação eterna, agora você não goza dela.
Você não desfruta, porque você está vivo na carne. Alô, a carne impede de você gozar essa vida eterna. Por isso que tem que morrer, para receber a vida eterna, para entrar nela. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Então diga, pela graça eu sou salvo. Por isso que Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvo por meio da fé. Por quê por meio da fé? Porque a salvação é uma coisa que você crê, que você acredita, mas você está vivo na terra. Você tem ela, mas não está desfrutando dela. Por quê? Você só vai receber ela depois que você morrer. Por isso que é por meio da fé. Ou seja, algo que você tem que crer, que acreditar nela. Amém, abençoado? Então, Paulo perguntou aqui em Hebreus 1,14, com exclamação, com interrogação, que é o guarda-chuvinha aqui. Quando eu era criança na escola, a professora me ensinava, coloca um guarda-chuvinha e um pontinho, que era a interrogação. Não são todos eles, falando de Hebreus 1,13, dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Ó, que glória! Diga, Abba Pai. Diga, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Levante a mão e diga, eu mesmo. Quem é que vai herdar a salvação aqui? Diga, papai. Interessante que nós vamos herdar a salvação, mas já recebemos ministração angelical. Está claro ou não está claro? Ficou claro? Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Agora, aqui tem um mistério também, das duas sementes. Duas sementes, ovelha e bode, trigo e joio, vaso de honra, vaso de desonra. Aqui tem um mistério, porque Paulo disse que os anjos, eles são enviados para ministrar a favor dos que vão herdar a salvação. Ou seja, os bodes não recebem ministração de anjo em suas vidas. Os vasos da ira, os filhos da perdição, não recebem ministração angelical. Está claro ou não está claro? Levante a mão e diga, nós recebemos. Porque os anjos são espíritos ministradores, enviados para ministrar a favor dos que vão herdar a salvação. Diga, pela graça sou salvo. Está claro ou não está claro? Ficou claro que os anjos não ministram a favor dos filhos da perdição? Está claro ou não está claro? Por quê? Porque eles são enviados para ministrar a favor dos que hão de receber a salvação. Tem alguém aqui? Diga, papai, agradece a Deus. A Bíblia é muito clara, né? Alô, por isso que eu não entro em tese teológica. Teorias teológicas. Eu não posso e nem preciso entrar em tese teológica, porque a Bíblia é clara. O Espírito Santo manda mais uma vez, não são todos eles espíritos. Eles são o quê? Espíritos. Digo, os anjos são espíritos. Que tipo de espíritos? Digam, ministradores. Está claro ou não está claro? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou interpretando nada. Está claro que eu não estou interpretando? Eu não preciso interpretar. Já está interpretado. Paulo já está dizendo quem são os anjos. Então, aqui não cabe tese teológica. O que é uma tese teológica? Uma teoria humana, uma sabedoria humana. Ó, irmãos, eu acho, não acho nada. O que está escrito? É o que está escrito. Igreja, para mim, não, pastor, para mim não interessa o que você pensa, o que você acha, só interessa o que está escrito. E o que está escrito? Que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de dar salvação. Ponto final, acabou. Não tem conversa. Ou você crê ou você não crê. Não tem para onde fugir. Não, pastor, aqui naquele tempo. Aqui não diz naquele tempo. Aqui diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui não está escrito naquele tempo. Está claro ou não está claro? Simples assim. Simples assim. Há anos eu falo, se estiver escrito, eu creio. As pessoas entram em confusão doutrinária porque vão além do que está escrito. Porque vai além. A pessoa vai além do que está escrito. As pessoas saem do apostolado.
que Paulo disse? Hoje eu coloquei uma frase no Facebook. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. O que é imitar Paulo? Ele disse, sede meus imitadores. O que é imitar Paulo? É pregar como ele pregava. É ensinar o que ele ensinava. É orar como ele orava. É falar o que ele falava. Então, se eu falo, pela graça sois salvos, eu estou imitando Paulo. Porque ele falou isso em Efésios 2,8. Se eu falo, abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais em Cristo, eu estou imitando Paulo. Porque ele falou isso em Efésios 1,3. Se eu falo, olha, quem está em Cristo, nova criatura é. Eu estou imitando Paulo. 2 Coríntios 5,17. Então, o que é imitar Paulo? As pessoas saem do apostolado. Ou seja, falam coisas que Paulo não falou. Ensinam coisas que Paulo não ensinou. Quem está entendendo? Aí eu sou o primeiro a dar um passo para trás. Aí eu estou fora. Seja quem for. Quem diz que está debaixo da graça e do apostolado e fala coisas que Paulo não falou, eu estou fora. Não tem meu apoio, não conte comigo para nada. Ah, eu vou abrir uma igreja porque nós vemos diferente. Se você vê diferente, é um problema seu. Eu vejo como Paulo falou. Minha obrigação, aliás, até a música do Ivan Lopes, né? Minha obrigação como cristão é pregar somente a graça e não doutrinas diversas e estranhas. Minha obrigação como um cristão é discernir bem a palavra, não interpretações de teologias humanas. Então a minha obrigação é pregar e ensinar como está escrito. Eu não posso colocar a minha interpretação. Se eu pegar um texto de Paulo e falar além do que está escrito, já é uma tese teológica. Aí já não estaria imitando Paulo. E eu tenho visto pessoas que estão saindo do apostolado. Como que sai do apostolado? Fala coisas que Paulo não falou. Prega coisas que Paulo não pregou. Ensina coisas que Paulo não ensinou. Então está fora do apostolado. E ele disse, sede meus imitadores. Só para quem ficou claro. Então, estar debaixo do apostolado, que nem é meu assunto, estar debaixo do apostolado é imitar a Paulo. 1 Coríntios 11:1, vamos deixar bem frisado. 1 Coríntios 11:1, Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar a Paulo é pregar o que ele pregava, é ensinar o que ele ensinava, é orar o que ele orava. Por que eu não falo Deus te abençoe em minhas orações? Porque Paulo não falou nenhuma vez Deus te abençoe. Nenhuma vez Paulo falou Deus te abençoe. Se você lê de Romanos a Hebreus, nenhuma vez Paulo falou ou deu a entender que Deus ainda vai abençoar. Nenhuma vez ele falou isso. Então já estou te explicando por que em graça não usamos a expressão Deus te abençoe. Por quê? Porque Paulo não usou nenhuma vez. O que Paulo usava? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é Efésios 1:3. Então eu tenho que falar em linha com o que Paulo diz. Quando eu falo graça e paz, Paulo falava graça e paz. Paulo não falava paz de Deus, Paulo não falava paz do Senhor, Paulo falava graça e paz. Então quando eu falo graça e paz, eu estou imitando Paulo. Quando eu falo graça e paz abençoado, eu estou imitando Paulo porque Paulo disse que Deus nos abençoou. Está claro ou não está claro? Simples assim. Agora, quando a pessoa pega um texto de Paulo e ao invés de ler e ensinar como está escrito, já coloca interpretações, aí já está indo além do apostolado. Aí o Espírito Santo já para por aí. Porque João 16:13, Jesus disse que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Qual que é a verdade? Diga a palavra de Deus. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é verdade. Então, João 16:13, se o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade, qual é a verdade? Provérbios 35, toda a palavra de Deus é verdade. Traduzindo, o Espírito Santo
dando um sinal que é ele que está na direção, vai falar em linha com a palavra. Está claro ou não está claro? E isso é o que prova que muitos pregadores não estão falando movidos pelo Espírito Santo, né? Porque não falam a palavra, não falam como está escrito, aí já fica claro que não está falando movido pelo Espírito Santo. Bom, vamos mudar de assunto. Antes, deixa eu terminar aqui na versão ampliada da Bíblia Viva, está aqui, Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que receberão a sua salvação. É um pouquinho diferente. Eu gosto de ter várias versões. Na nossa versão, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de dar salvação? Na nossa versão. Na outra versão, os anjos são espíritos mensageiros enviados para ajudar. Quem recebe a ajuda dos anjos? Os anjos são um espírito mensageiro enviados para ajudar a cuidar daqueles que receberão a sua salvação. Diga, Abba, Pai. Então a primeira pergunta desta primeira parte, da parte 1, é: quem são os anjos? Para mim mudar de assunto, diga comigo, os anjos são espíritos ministradores. Está claro? Isso já responde. Quem são os anjos? Diga, espíritos ministradores. O endereço, diga, Hebreus 1,14. Quem são os anjos? Espíritos ministradores. Agora vem o acessório que Paulo colocou. Enviados para servir a favor, ele deixou claro, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Tipo assim, esquece os vasos de desonra, hein? Esquece os vasos de ira. Esquece os filhos da perdição, porque os anjos são enviados para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. Os que foram preparados para a perdição, está claro ou não está claro? Que não recebem ministração angelical. Está claro ou não está claro? O que faltava é um filho da perdição ter ministração de anjo a favor dele, né? Era só o que faltava isso, né? Diga, mas Deus é justo. Bom, vamos ler outro texto aqui. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Antes de Salmos, no meio da Bíblia é Salmos, o vizinho da esquerda, Jó. Antes de Salmos, Jó 38. Hoje é a primeira parte da série de mensagens, o ministério dos anjos. Primeira parte eu vou começando mais leve, mas depois eu vou falar de principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Tem da maldade e tem da bondade. Tem os dois lados, tá? Tem principados, lá na frente eu vou falar, tem principados do bem e principados do mal. Isso eu vou explicar depois, que até igrejas em graça, muitos até hoje nem sabem ou não sabem ensinar. Mas a Bíblia, ou melhor, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apostolado, fala sobre dois tipos de principados e potestades. Tá claro? Vou falar sobre isso também lá na frente. O apostolado, o apóstolo Paulo fala sobre dois tipos de principado e potestade. Então, é preciso de fato estar debaixo do apostolado para que você saiba a que principado e potestade Paulo está se referindo. Porque num texto ele fala de X principados e potestades. No outro texto ele fala de Y principado e potestade. As palavras são a mesma, mas se refere a fatos diferentes. Não vou falar hoje, mais para frente. Primeiro eu quero te falar quem são os anjos. Amém, abençoados? Jó, antes de Salmo, Jó 38, quem já achou? Jó, capítulo 38, versículo 1. Jó 38, verso 1. Hoje é a primeira parte da série de mensagens, o ministério dos anjos. Jó 38, verso 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Ô Jó, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Por isso que o certo é, se você não conhece, se você não entende, se você não compreende, o certo é ficar quieto, para não falar besteira, porque entristece o Espírito Santo. Entendeu? Tá cheio de gente que fala besteira por aí. Fala mal da graça, fala besteira. O Bispo Macedo um dia falou assim, ele tem um jornal Folha Universal, e eu tenho um jornal para ele não falar que é mentira minha, eu tenho um jornal guardado. Eu guardei o jornal para ele nunca falar,
Mentira, eu nunca falei. Falou sim, porque eu tenho um jornal, está guardado. O Bispo Macedo, na Folha Universal, na primeira página, ele colocou uma frase assim, ó: predestinação, uma doutrina diabólica. Está escrito lá, Bispo Macedo. Então, eu guardei, o Espírito Santo mandou eu guardar esse jornal faz muitos anos, para que ele nunca diga que ele nunca falou essa frase. Eu tenho o jornal guardado. Folha Universal, Bispo Edir Macedo. Predestinação, uma doutrina diabólica. Então, Jó 38:2 já serve para ele. Jó 38:2, Deus fala: ô Marcos Gomes, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Aí eu respondo: é o Bispo Macedo, Senhor. Quem é este? É ele. Não é? É a besteira que ele falou. Um pregador que tenha, não vou nem falar que conhece a Bíblia, não vou nem falar que conhece. Um pregador que está com a Bíblia na mão, em hipótese alguma, nem brincando, nem em piada, muito menos sério. Uma pessoa que tem a Bíblia na mão, nunca poderia dizer uma frase dessa. Amém? Por exemplo, como é que ele fala que predestinação é uma doutrina diabólica? Se na Bíblia dele, em Efésios 1:5, diz que em amor Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Falou besteira ou não falou besteira? Falou ou não falou? Então ele se encaixa com Jó. E não é só ele não, a fila é grande, são muitos pregadores, muitas pessoas que falam que não sabe, falam que não entende, falam que não conhece, falam que não compreende. Então, como um tolo, como disse Jó a respeito da sua esposa, a mulher de Jó, Jó falou para ela em Jó 2, 9 e 10, Jó disse: como uma louca, assim falas tu. Como uma louca, você está falando igual uma louca. Que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você acha que uma pessoa deve falar isso para alguém? Como é que uma pessoa vai falar para você amaldiçoar a Deus? Quem está entendendo? E Jó falou: você está falando igual uma louca, débil mental, retardada, igual uma louca, assim falas tu. Como você manda eu amaldiçoar a Deus? Se Deus é o meu Pai, Deus é o meu Criador, Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Como é que você manda eu amaldiçoar a Deus? Não está falando igual uma louca? E assim estava o Bispo Macedo, falando igual um louco, que não conhece, que não entende, que não sabe, que não compreende. Porque um homem, não vou nem falar um pregador, uma pessoa, homem ou mulher, que estiver com a Bíblia na mão, antes de falar uma frase, deve primeiro conhecer a Bíblia, para ver se não está falando coisas que vai contra Deus. Porque se o Bispo Macedo disse que a predestinação é uma doutrina diabólica, e a Bíblia diz em Efésios 1:5 que Deus nos predestinou em amor, já ficou claro que ele falou besteira, que ele falou uma grande heresia. E não só Efésios 1:5, Efésios 1:11 diz: em Cristo fomos predestinados, conforme o propósito de Deus. Se eu for levar à risca o que o Macedo falou, vai me dar a entender que ele chamou Deus de diabo. Porque ele falou que a predestinação é uma doutrina do diabo, e a Bíblia diz que foi Deus que nos predestinou, então ele está chamando Deus de diabo. Olha que blasfêmia que é, se eu for levar o pé da letra. O que deixa claro que ele falou besteira. Ele falou como um louco qualquer, um retardado, um débil mental, um drogado. Só um drogado pode falar uma coisa dessa. Um louco falar que uma doutrina bíblica, profética, apostólica, cristã, é uma doutrina diabólica. Quer que eu fale de novo? Só um louco, só um retardado, só um débil mental falaria que a predestinação, que é uma doutrina bíblica, não quero saber se você entende ou não, se você concorda ou não, eu estou te dizendo que é uma doutrina bíblica. Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1:5, Efésios 1:11 e em toda a Bíblia. A predestinação é uma doutrina bíblica. A pergunta não é se você concorda ou não, se você crê ou não. A questão é, a predestinação é uma doutrina bíblica. E se é uma doutrina bíblica,
é da palavra de Deus. Logo, ninguém em sã consciência pode ou deve atribuir a predestinação ao diabo, visto que a predestinação é uma doutrina bíblica, profética, apostólica e cristã, para não falar divina, porque foi Deus que predestinou, segundo os seus propósitos. Pode aplaudir quem entende. Por que eu estou falando isso? Por causa de Jó 38:2, que nem meu assunto não é, mas o Espírito Santo, glória a Deus pelo Espírito Santo. Quem é este, Jó 38:2, quem é este que escurece o meu conselho? A palavra de Deus é o conselho de Deus para nós. Escurece, atrapalha, né? Jó 38:2, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Então, se você não conhece, fica quietinho. Se você não entende, fica quietinho, ninguém nasce sabendo. Se você não compreende, fica quietinho. Amém? Amém, abençoados? Isso é sensatez. E o que é insensatez? Falar do que eu não conheço. O que é insensatez? Falar do que eu não conheço, falar do que eu não entendo, falar do que eu não compreendo. Isso é insensatez. Amém? Jó 38, verso 3. Agora, cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Deus falando. Jó 38, 4, Deus disse: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Quer dizer, quem pôs as medidas na terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38:6. Sobre o que estão fundadas as suas bases? As bases da terra? Ou quem assentou sobre ela a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó 38, verso 7, diz claramente que as estrelas da alva, diga, as estrelas da alva, diga, os anjos. Os anjos foram chamados em Jó 38, 7, de estrelas da alva. Está claro ou não está claro? Em cima do estrelas da alva, vê se você escreve aí, ó, os anjos. Marque na sua Bíblia. Bem pequenininho, para você nunca mais esquecer, porque o sistema religioso nem lê Jó. Eles falam que Jó é um livro poético, uns falam que era um livro histórico, outros falam que era um livro melancólico, de sofrimento. Eu prefiro falar que Jó é Bíblia, é palavra de Deus. Se estiver escrito, eu creio. O sistema, a teologia é confusa. Profetas menores, profetas maiores. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas o sistema, na teologia tradicional, Jonas é profeta menor. É mole? Isaías, profeta maior. Eu não falaria isso nunca, em hipótese alguma. Profetas menores e profetas maiores. Para mim, profetas, são homens de Deus. Quem pode falar glória a Deus? Não tem esse negócio de profeta menor, profeta maior. Amém, abençoados? Isso aí é a teologia humana que faz isso. Vai estudar teologia, você vai ver lá, ó, profetas menores. Aí coloca Jonas, Abacuque, Miqueias, né? Naum, Sofonias, profetas menores. Profetas maiores, Isaías, Jeremias. É claro que eu não concordo com essa teologia, né? Teologia humana, de sabedoria humana. Não existe diante de Deus profetas menores, nem profetas maiores. Diga bem forte, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você vê que a Bíblia não fala de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia não fala de, ou que existam profetas menores ou maiores. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar. Pode ler a Bíblia que não existe a frase Jonas era um profeta menor, Isaías um profeta maior. A Bíblia não fala isso. Por isso que eu falei sobre sair do apostolado. Falam coisas que a Bíblia não fala.
Isso é teologia humana. Isso é tese teológica. Quem está me entendendo? E eu estou fora de tese teológica. O meu assunto é esse. Se tiver escrito, eu creio. Nós arrancamos revelação de Jó. No sistema religioso ninguém prega Jó, ninguém lê Jó, porque eles não acham nada em Jó. Para eles Jó era um homem que sofreu muito. Eles têm até dó de Jó. Eu me lembro na igreja batista, nossa, coitado do Jó. E um dia eu estava orando, Deus falou assim, coitado de Jó por quê? Se eu o abençoei em Jó 42:10 e lhe dei tudo em dobro do que ele tinha. Coitado de Jó por quê? Falei, vixe, nunca mais, eu vou cair fora desse sistema aqui. Claro, é um momento que ele passou. Mas no sistema, você sabe como que é. No sistema evangélico, eles não leem. Eu sou filho de pastor. Eu nasci na igreja, nunca vi ler Jó. Nunca vi pregar Jó. Por quê? Porque para eles não tem o que pregar. Que é um homem que sofreu, só se lascou na vida. Vai pregar o quê? Então eles não querem pregar isso. Só que eles se esquecem que o sofrimento de Jó foi só um momento na vida dele. Jó 1, Jó 2, Jó 3, Jó 4. Mas em Jó 42, verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E deu o Senhor a Jó, Jó 42:10, deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que ele antes possuía. De modo que na terra as filhas mais belas eram as filhas de Jó. Jó veio a ter 6.000 jumentas, 6.000 cavalos, 6.000, por quê? Camelos, porque ele tinha 3.000, o dobro 6.000. 3.000, o dobro 6.000. As filhas, Jó perdeu os filhos, as mais lindas eram as de Jó. Então, parece que eles não vêem essas coisas na Bíblia. Só vê aquele momento de sofrimento. Mas não está vendo que Paulo falou, 2 Coríntios 4, nossa leve e momentânea tribulação. Diga comigo, Jó teve uma leve e momentânea tribulação. Só quem entendeu. Na Bíblia contém a palavra de Deus, do Criador dos céus, da terra, de tudo e de todos. Se na Bíblia tem a palavra de Deus, logo em toda a Bíblia haverá revelação. Está claro ou não está claro? Se na Bíblia tem a palavra de Deus, como é que eu posso pensar que tem parte da Bíblia que não tem revelação? Uma vez que a Bíblia tem história, profecia, Novo Testamento, novo pacto, nova aliança, Velho Testamento, mas não importa se é velho, se é novo, quando o Espírito Santo revela a palavra, Hebreus 4:12, a palavra é viva, poderosa e eficaz. Quem pode falar, Abba, Pai? Então em Jó 38, verso 7, deixa claro que os anjos foram chamados de estrelas da alva. E aqui também em Jó 38, 7, que nem é meu assunto, fala da nossa pré-existência. Pastor, mas aqui não fala pré-existência. Fala, claro que fala. Você não tem olhos iluminados? Eu com olhos iluminados, eu enxergo pré-existência em Jó 38, verso 7. Aonde, pastor? Eu já li. Vamos ler de novo? Vamos ler a letra? Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva, que são os anjos, juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Pastor, aonde fala de pré-existência? Mas você não viu, pessoal? Daqui, ó. Todos os filhos de Deus rejubilavam. O que você é? O que você é? Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, predestinado, também plantado como semente de uma flor. E nesse vaso fui colocado, para quê? Para o louvor do meu Senhor. Cante comigo. Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, predestinado. Salva de palmas ao Senhor Jesus, salva Pai. Espírito Santo que nos releva, nos revela a palavra da graça de Deus.
Ora, se você, sublinha aí na sua Bíblia, marca aí Jó 38:7. Se você é um filho de Deus, então você não é um filho de Deus a partir de hoje de manhã. Diga comigo, eu sempre fui filho de Deus. Diga, eu já nasci filho de Deus. Amém, abençoados? Aí o sistema fica baseado em João 1, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá vendo, apóstolo? Serem feitos. O que você me diz? Eu te digo que João 1 é antes de Cristo. É isso que eu te digo. Que João 1, antes de Cristo, aos que receberam, né? Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é João 1:12, antes de Cristo. Tá claro que João 1 é antes de Cristo? Diga bem forte. E depois de Cristo? Aí já não é mais João 1:12. Aí é Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós sois. Gálatas 3:26. Tá claro ou não tá claro? Hã? Diga comigo, João 1:12. Faz assim, ó, antes de Cristo. Diga, Gálatas 3:26. Depois de Cristo. E nós estamos firmados, alô, o nosso tempo é antes de Cristo ou depois de Cristo? Ora, se o nosso tempo é depois de Cristo, então nós não podemos nos basear antes de Cristo, que é João 1:12, mas sim em Gálatas 3:26, que é depois de Cristo, que é o nosso tempo. Por favor, só quem está entendendo. Gálatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:27, pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Quem pode falar, Abba, Pai? Está claro ou não está claro? Diga por fé, eu já nasci filho de Deus. Porque eu nasci debaixo de uma nova aliança. Está claro ou não está claro? Já nasceu filho de Deus, já nasceu abençoado, já nasceu salvo pela graça, já nasceu reconciliado com Deus em Cristo, já nasceu nova criatura, já nasceu justificado, já nasceu santificado. E tem gente fazendo jejum ainda para se santificar. Diga comigo, tudo já está consumado. Deixa eu ver se eu tenho tempo para mais um texto. Estamos em Jó, próximo livro, Salmos. O assunto hoje, quem são os anjos? É uma série de mensagens por tema, o ministério dos anjos. Hoje é a primeira parte. O ministério dos anjos, parte 1. Quem são os anjos? Diga comigo, espíritos ministradores. Salmo 34. Salmos 34, verso 7. O objetivo hoje é só te mostrar que na Bíblia, a Bíblia fala dos anjos. Tá? A Bíblia fala de anjos. E se tiver escrito, eu creio. Salmos 34. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, hein? Tem coisas na Bíblia, tem assuntos na Bíblia que independe se é velha aliança ou se é nova aliança. Por exemplo, o amor. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da graça. Mas a velha aliança também fala de amor. Tem a palavra amor na velha aliança. E na nova aliança também tem a palavra amor. Então, tem coisas na Bíblia que independe. Filhos de Deus, na lei ou na graça? Independe. Anjo. Você vai encontrar anjo na lei, vai encontrar anjo antes da lei, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Você vai encontrar anjos antes da lei, vai encontrar anjos na lei e vai encontrar anjos na graça. Então, guarda aí, tem coisas na Bíblia que independe a aliança, independe o tempo. Quem entendeu isso? Tá. Por quê? Diga comigo, porque não fazem parte da lei de Moisés. Está claro ou não está claro? Tem coisas na Bíblia que faziam parte da lei de Moisés. Homem de um lado, mulher do outro, guardar o sábado, Páscoa, Pentecostes, isso fazia parte da lei de Moisés. Unção com óleo, isso fazia parte de jejum da lei de Moisés. Tem coisas na Bíblia que não é da lei, é de Deus. O amor não é da lei de Moisés, o amor é de Deus. Anjos não é da lei de Moisés, anjos são enviados por Deus.
se é antes da lei, no tempo de Abraão, se é na lei, no tempo de Moisés, se é depois da lei na graça com Paulo, isso não muda nada. Se tiver escrito, eu creio. Tem coisas na Bíblia que independe a aliança. Quem entendeu? Por isso que é preciso estar debaixo do apostolado, para saber discernir o que é da lei e o que não é da lei, que é universal, que é para sempre. Por exemplo, anjos. Anjos é para sempre. Está claro ou não está claro? Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ou seja, dos que temem a Deus, e os livra. Quem teme a Deus? Dá um sinal quem teme a Deus. Então diga comigo, está escrito e eu creio, que o anjo do Senhor está acampado ao meu redor, para me livrar. Está claro ou não está claro? Está escrito ou não está escrito? Então não tem tese teológica. Não vem com conversa, mas isso era na lei. Não vem com essa conversa, que essa conversa não cola, tá? Eu sei o que é da lei e o que não é da lei. Como eu disse, eu sei o que pertence à lei mosaica, judaica, e o que não é da lei. Eu sei. Eu, apóstolo, eu sei muito bem. E ministério angelical nunca teve nada a ver com a lei, porque já era antes da lei. Assim também como o dízimo, tá? O dízimo era antes da lei. Tem nada a ver com a lei de Moisés. Ele esteve na lei, porque era um mandamento de Deus. Abraão dizimou a Melquisedeque. Paulo em Hebreus 7 diz que Melquisedeque tem o sacerdócio eterno. Paulo disse, alguém dirá, mas apóstolo, dízimo na graça tem dízimo? Se você ler Hebreus 7 com olhos iluminados, você vai ver que tem. Que em Hebreus 7, Paulo disse que o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre. Abraão dizimou a Melquisedeque. Só que Paulo disse que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, que é Cristo, que é o próprio Deus. Logo Melquisedeque representava Deus. Abraão dizimou a Melquisedeque, Melquisedeque representava Deus. Se Abraão dizimou a Melquisedeque, nós dizimamos a Deus por meio da fé. Está claro ou não está claro isso aí? Então tem coisas, abençoadas, que não tem nada a ver com a lei. São pessoas que não entendem e distorcem a Bíblia. Tem alguns por aí distorcendo a Bíblia. Mas eu dou uma de mané, finjo que eu não estou vendo, né? Tem alguns por aí que distorcem a Bíblia. Pegam um texto fora do contexto. Não é meu assunto. Ó, eu já entrando em área que não é para falar, não é meu assunto hoje sobre isso aí. Mas só para você entender que tem coisas que na Bíblia eram antes da lei, também foi na lei e também permanece na graça, como o amor, como ministração de anjos. Tem coisas que era antes da lei, passou na lei, claro, e também depois da lei, porque são coisas de Deus, são coisas que não pode tirar, que não são coisas carnais, terrenas. Está claro ou não está claro? Alô, antes da lei, o homem precisava ser fiel a Deus? E na lei precisava ser fiel a Deus? Mas na graça não precisa mais, amém? Você que fala que dízimo é coisa da lei, é a mesma coisa você falar que na lei o homem tinha que ser fiel, mas na graça não precisa mais ser fiel a Deus. É a mesma coisa. Só que Paulo disse para Timóteo, se nós o negarmos, ele nos negará. O que isso quer dizer? Se você não honrar a Deus, Deus não te honrará. Você não vai perder sua salvação, você é salvo para sempre. Só que a multiplicação vai ser meio difícil, né? Você vai ter a provisão, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Uma coisa é a provisão, outra coisa é a multiplicação. Graças a Deus eu tenho em minha vida a provisão de Deus e a multiplicação de Deus. Só quem entendeu, só quem recebe. Se você quiser viver só da provisão, você é livre. Se você quer viver só da provisão, isso é um problema seu. A minha Bíblia me ensina, o Espírito Santo iluminou meus olhos e me fez entender que eu posso viver só da provisão de Deus, mas eu também posso viver da multiplicação de Deus. Está claro ou não está claro? E eu, como de bobo eu não tenho nada, eu quero, porque eu também preciso, tanto a provisão de Deus, lembra de Abraão? O Senhor, Deus proverá, como também a multiplicação de Deus. Lembra? Joel 2, 2 Coríntios 9. Então, eu quero tanta provisão como a multiplicação.
O anjo do Senhor, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? O Espírito Santo está mandando falar uma frase, só uma frase só, tá? Interessante. Aqueles que honram a Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que são fiéis, não a um homem, não a um ministério, fiéis a Deus. Aqueles que são fiéis a Deus, os que honram a Deus, meus olhos têm visto, são os que são honrados por Deus. Eu tenho visto pessoas chegar aqui no ministério de chinelo de dedo, pobrezinho, rasgadinho, pobrezinho, e passam a honrar a Deus, como diz Provérbios 3:9, Provérbios 3:9, honre ao Senhor com a sua fazenda, e com as primícias de toda a sua renda. Provérbios 3:9, honre ao Senhor com a tua fazenda, com o que você tem, e com as primícias. Você sabe o que é primícia? Acho que eu não preciso falar, né? Você sabe o que é primícias? O que são primícias? Você sabe o que são os primeiros frutos? Você sabe o que é isso? Provérbios 3:9, honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Isso é Provérbios 3:9. Sabe o que diz o verso 10? Provérbios 3:10. E se encherão de bens os teus celeiros abundantemente. Mas isso é só para quem crê na Bíblia, isso é só para quem é fiel a Deus, isso é só para quem é obediente ao Evangelho de Cristo, isso é só para quem está debaixo do apostolado de fato de verdade, não para quem fica inventando doutrinas novas, né? Para justificar uma avareza escondida dentro do seu coração. Na verdade é avareza. Paulo falou em 1 Coríntios 5, verso 11, contra os avarentos, tá? Falsos irmãos, Paulo falou que são avarentos, então para justificar essa avareza no coração, aparecem com novas doutrinas, dizendo, dízimo é coisa da lei, mas na verdade isso aí é avareza escondida dentro do coração. Se você praticar Provérbios 3:9, Provérbios 3:10 vai ser consequência na sua vida. Está claro ou não está claro? Só para quem crê. Se você praticar em sua vida Provérbios 3:9, guarda isso. Se você praticar na sua vida Provérbios 3:9, Provérbios 3:10 vai ser consequência na sua vida. Era assim que Abraão vivia, Isaac, Jacó, José. Era assim que todos os homens de Deus viveram na Bíblia. Praticando, crendo, vivendo por fé. E então o resultado é uma consequência. Não é um mandamento da lei, não é ordenança da lei, não tem nada a ver com o judaísmo. Isso é honrar a Deus com as suas primícias. Provérbios 3:9. Está claro ou não está claro? E para terminar a ministração de hoje, Salmo 91. Vamos lá rapidinho? Salmo 91. Salmos 91, que está passando meu horário já. O assunto hoje, o ministério dos anjos, parte 1. Eu entro em alguns assuntos levados, movido pelo Espírito Santo, porque eu falo movido pelo Espírito Santo, eu não venho aqui planejado em falar X, Y ou Z, eu tenho uma noção do que eu vou falar, mas por vezes o Espírito Santo manifesta, isso é 1 Coríntios 2, né? O Espírito Santo se manifesta e nos leva a falar o que está no coração de Deus. Eu vejo e entendo que isso é um momento profético, é uma manifestação do Espírito Santo, um momento que Ele quer falar com alguém aí. Alguém está me assistindo aí, está me ouvindo. Então Deus faz isso que Ele quer falar com alguém. Amém? Porque Paulo disse em Coríntios 14:3, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, essas vezes que eu saio do assunto para falar outro assunto por inspiração do Espírito Santo, é Coríntios 14:3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, verso 3. É a prática desse texto. Terminando o Salmo 91, quem já achou, diga amém. O assunto hoje são os anjos. Salmo 91, está aqui, ó. Versículo 9, 10, 11 e 12. Salmo 91, verso 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem, a quem? Pois aos seus anjos, Salmo 91, 11, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, digam, os anjos,
Salmo 91, 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Quem recebe essa palavra? Coloque seu dedo no Salmo 91, 11. Diga, os anjos me guardam em todos os meus caminhos. Diga, os anjos me sustentam nas minhas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Está claro ou não está claro? E o último texto da noite, Hebreus capítulo 12. O último texto, Hebreus 12, me aguarde na segunda parte, tá? É uma série de mensagens, é um seminário somente sobre anjos, tá? Entra no nosso site, www.graçaeapostolado.com. Esse é o site oficial do MGA, do Ministério Graça e Apostolado, não tem outro, tá? Esse é o site oficial do Ministério Graça e Apostolado, graçaeapostolado.com. Clica no link, o Ministério dos Anjos. Então você vai aprender, vai estudar na sua Bíblia, né? Tudo sobre o ministério angelical. O último texto da noite, Hebreus 12. Quem já achou Hebreus 12? Hebreus 12, verso 22. Hebreus 12, verso 22. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa que eu não consigo impedir. Por isso que Isaías disse, operando Deus, quem impedirá? Quando o Espírito Santo quer falar, eu não consigo impedir. Eu disfarço para cá, disfarço para lá, mas não tem como impedir. O Espírito Santo mandou falar sobre dízimo, porque tem alguns aí que querem imputar como a pessoa vê, como a pessoa acha que é, quer imputar isso em todo mundo. E isso é um equívoco, isso é um erro. Se você vê de outra forma, se você crê de outra forma, quem concorda com você ou não, você precisa respeitar. Você não pode, nem Jesus fez isso, nem Deus faz. Você não pode querer imputar o modo que você crê. Você não pode querer imputar o modo que você vê nas outras pessoas. Está claro ou não está claro? Se a sua igreja, se o seu ministério não crê, então isso é na sua igreja, aonde você é pastor, onde você é o responsável. Você não pode querer imputar isso em outros crentes, em outros cristãos. Você não pode querer imputar isso em outras igrejas. Você precisa respeitar o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo age nos outros cristãos. Está claro ou não está claro? Então, se a sua igreja, se na sua igreja, se no seu ministério você não crê, então você ensina as suas ovelhas lá, que Deus confiou a você, que você não crê. Você ensina as suas ovelhas. O que você não pode é imputar nas outras pessoas, em outras igrejas. Você precisa respeitar. É preciso respeitar o mover de Deus. Amém? É preciso respeitar. Eu vou dar um exemplo que o Espírito Santo me deu. Um batista crê que precisa se batizar com imersão. Batizar com imersão. Afundar a pessoa na água. O batista. O presbiteriano, ele crê que não precisa batizar por imersão, que é afundar. Ele crê que tem que batizar por aspersão. Só água na cabeça. Então são duas igrejas diferentes, duas formas diferentes de crer. O batista crê que tem que batizar por imersão. O presbiteriano crê que tem que batizar por aspersão. O que o Espírito Santo me falou? O batista não pode obrigar o presbiteriano, ele não pode imputar no presbiterianismo o modo que ele crê. Qual que é o modo que o batista crê? Batismo por imersão. Qual o modo que o presbiteriano crê? Batismo por aspersão. O presbiteriano não pode querer imputar na batista o batismo por aspersão. E nem o batista imputar na presbiteriana o batismo por imersão. Está claro ou não está claro? Um tem que respeitar o outro. Está claro ou não está claro? E nós em graça não cremos nem que o batismo é por imersão, batista, e nem por aspersão, presbiteriano. Nós cremos que fomos batizados em Cristo. Romanos 6,3. Gálatas 3,27. Nós cremos que fomos batizados em Cristo. Nós cremos e mostramos isso na Bíblia. Mas eu não quero imputar isso ao presbiteriano. Se eles quiserem continuar batizando por aspersão, eles têm um pastor lá, o pastor lá que responde diante de Deus. Eu não posso imputar na igreja batista, que batiza ainda por imersão. Eu não concordo. Eu não acho correto. Porque o Novo Testamento diz que nós já fomos batizados em Cristo.
Logo, não precisa nem do imersão batista, nem do aspersão presbiteriano. Por que não precisa? Porque nós já fomos batizados, não por imersão, nem por aspersão. Fomos batizados em Cristo Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou. Por isso, pela graça, nós somos salvos. É a nossa fé, é o nosso fundamento. Mas eu não vou imputar isso em ninguém. Eu posso pregar, posso ensinar, mas eu não posso querer imputar isso em outras igrejas. Deus foi claro? Então alguns precisam entender isso aí. Você não pode querer imputar em outra igreja, que a outra igreja crê igual você crê, ou pensa igual você pensa. Deus foi claro? Preciso respeitar os ministérios. Porque cada ministério tem um pastor, preciso respeitar. O Espírito Santo fala isso porque tem alguns aí que não respeitam, né? Não respeitam a hierarquia, insubmissos. Paulo disse em Gálatas 3:5 que cada um levará o seu próprio fardo. Você leva o seu fardo aí, que eu levo o meu fardo aqui. Mas não tenta imputar nada aqui, porque aqui já tem um pastor e apóstolo. Amém? Penso que fui claro. Hebreus 12, verso 22. Hebreus 12, verso 22, para terminar nossa reunião, que eu já passei alguns minutos, me perdoe. Hebreus 12, 22, para terminar. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Quem pode falar, Abba Pai? Diga comigo, glória a Deus. Eu cheguei aos muitos milhares de anjos. Essa é a graça e esse é o apostolado. Me aguarde na segunda parte, graça e paz. Me aguarde que eu já volto. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.